Eterno Deus, soberano Senhor de nossas vidas, nosso Pai Celestial, que está nos altos céus, sentado em um alto e sublime trono, a contemplar tudo aquilo que acontece na terra e em todos os lugares. É o Senhor que sonda os nossos corações, é o Senhor que sabe o nosso deitar e o nosso levantar, é o Senhor que é socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso general de guerra que vai adiante de nós em todas as nossas pelejas. Tu és aquele que nos ensina, nos instrui e nos capacita pela Tua palavra e pelo trabalhar incessante e incansável do Teu Santo Espírito. Te damos honra, glória, louvores, exaltação e glorificação. Meu Pai Celestial, quero Te agradecer por mais este programa que está no ar e por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos Te adorando em espírito e em verdade e servindo ao Teu reino através desta programação. Santo Deus, me coloco à Tua disposição para ser um instrumento em Tuas mãos nesta tarde, na ministração da Tua santa e gloriosa palavra. Pai eterno, enche os meus lábios com palavras de sabedoria. Eu dependo de Ti, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, para alcançar o coração daqueles que ouvem esta programação neste momento. Ser conosco, é assim que nós oramos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e amados ouvintes da programação Estação Gospel, através da Rádio Capital do Caju, FM 106,3. Aqui estamos nós, mais uma vez, adorando e servindo a Deus através deste veículo de comunicação, cumprindo o ofício, o chamado que o Senhor tem feito ao nosso coração. E você que está aí nesta tarde, ouvindo esta programação, é providência de Deus para a sua vida. Você já recebeu aí o refrigério do Espírito Santo de Deus através de tudo aquilo que tem sido ministrado até este momento neste programa. E agora nós vamos à parte mais importante, que é a meditação nas Sagradas Escrituras. É aquilo que o Espírito Santo de Deus revela, além daquilo que está registrado nas letras das Sagradas Escrituras. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus onipresente, onipotente, onisciente, sabe verdadeiramente quais são todas as nossas necessidades. E é pela instrução, pelo conhecimento da Sua palavra que o Senhor nos socorre. Estamos em meio às lutas, às adversidades, mas buscamos o auxílio de Deus. Ele fala conosco pela Sua palavra revelada e através desta palavra nós passamos a nos posicionar e agir segundo a vontade de Deus, e assim as bênçãos de Deus são derramadas sobre as nossas vidas e assim somos ricamente abençoados por aquele que pode todas as coisas. Eu quero tomar por base um versículo bíblico para transmitir aquilo que Deus falara ao meu coração para transmitir através desta programação. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Estarei lendo apenas o versículo de número 27 nesta oportunidade. Diz assim o versículo bíblico em Daniel 6, 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Louvado seja o nome de Jesus por esta palavra. Palavra fiel, palavra verdadeira, palavra poderosa, palavra eficaz. Sem sombra de dúvida, todas as vezes que o ser humano ele dá crédito à palavra de Deus, ele guarda a palavra inspirada e revelada pelo Espírito Santo de Deus em seu coração e aplica aquele conhecimento, aquele direcionamento de Deus pela sua palavra, com certeza o ser humano é abençoado. Nós vamos encontrar isso
em inúmeras passagens bíblicas. Não somente o povo de Deus, não somente o povo escolhido por Deus, mas também outras nações foram alcançadas pela palavra de Deus e, obedecendo essa palavra, receberam o socorro, o escape da parte de Deus. Nós podemos observar, por exemplo, no livro do profeta Jonas, os ninivitas eram um povo que não fazia parte do povo de Deus, um povo que vivia em constante transgressão. O pecado estava tão envolvente na vida dos ninivitas, com um domínio tão grande, que o Senhor diz que a maldade, a crueldade dos ninivitas chegou às narinas de Deus no seu limite. E por isso Deus estava mandando ali o profeta transmitir uma palavra para que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos, se voltasse para Deus e fossem alcançados pela misericórdia de Deus. E em inúmeros outros casos, em inúmeros outros fatos, em inúmeros outros registros, nós iremos encontrar nas Sagradas Escrituras do socorro de Deus para vários povos através da sua palavra, principalmente para o povo de Deus. E nesta tarde, o Senhor tem uma palavra ao meu coração e ao teu coração. Eu li aqui um versículo, versículo 27 do capítulo 6 do livro de Daniel, que fala que ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Esse versículo nos faz entender que Deus ele está no controle absoluto de todas as coisas em todos os lugares. Porque o versículo diz: maravilhas no céu e na terra. Então tudo está no controle de Deus e tudo está sob o domínio e a autoridade desse Deus Todo-Poderoso. E o que mais interessante e o que mais alegra os nossos corações é que o mesmo Deus que agiu em benefício do povo no passado continua agindo em benefício de todo o povo nos dias atuais. O seu povo, os seus escolhidos, os seus separados, mas também o Senhor quer alcançar aqueles que a Bíblia intitula como outros povos. São os iníquos, são aqueles que estão afastados de Deus porque entregaram as suas vidas, se consciente ou inconscientemente, entregaram as suas vidas ao domínio das trevas, estão dominados pelo príncipe deste mundo, que é o inimigo de nossas almas. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que o Deus criador de todas as coisas, ele é imutável. Ou seja, não está sujeito a mudar, ele é permanente, ele é constante. Amém? E no livro do profeta Malaquias, no capítulo 6, o Senhor diz da seguinte maneira: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, o Deus que operou no tempo de Moisés, no tempo de Jacó, o Deus que operou até mesmo no tempo dos apóstolos, continua sendo o mesmo Deus. E eu quero falar a respeito do que Deus fez na vida de Daniel, para que ele chegasse a essa conclusão e registrasse: ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel era um jovem dotado de uma inteligência sobrenatural, não tão grande quanto a inteligência e a sabedoria de Salomão, mas era um jovem capacitado por Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, um jovem extremamente capacitado. E ele foi levado para a Babilônia com os cativos. O povo estava em transgressão, estava em desobediência, e por conta disso Deus permitiu que todo o seu povo, ou parte do seu povo, a grande maioria, fossem levados para a Babilônia cativos. E dentre esses cativos estava o jovem Daniel. E a palavra de Deus vai dizer, aí no capítulo 6, a respeito do que aconteceu com Daniel, né? Do que aconteceu com Daniel ali na Babilônia. Ele fazia parte de um grupo separado pelo rei Dario,
que resolveu dividir o país em províncias, dividir em estados, eleger ali governadores para ajudar ao rei a administrar aquela nação, aquele povo, aquele reino. E além de dividir em províncias, ou seja, em estados, e colocar ali em cada província, em cada estado, governadores, o rei Dario ele separou 3 homens, dentre estes governadores, esses 3 que se sobressaíam para estarem mais próximos do rei e recebendo o título e a responsabilidade de ministros, ajudar o rei a administrar, para que aquele reino fosse próspero e não viesse ao fracasso, à falência. E dentre esses 3 ministros estava o jovem Daniel. Mas o texto vai dizer que por conta da ação de Deus em benefício da vida de Daniel, ele se sobressaiu diante de todos esses que o rei Dario instituiu como autoridade para reinar juntamente com ele, para administrar aquele reino juntamente com ele. E Daniel era tão perfeito na sua forma de administrar, na sua responsabilidade, no seu compromisso como ministro daquele reino, ele tocou de forma diferenciada o coração daquele rei, que queria colocá-lo não apenas como uma das autoridades, queria colocar ele acima de todos os demais, para juntamente com o rei Dario administrar todo aquele reino. E isso causou no coração dos demais uma inveja, O texto vai dizer que eles se reuniram, os dois ministros, porque eram 3. Então os outros 2, juntamente com os governantes, os governadores, os prefeitos, e o texto vai dizer que todas as demais autoridades constituídas pelo rei se sentiram inferiores a Daniel e, acometidos da inveja, arquitetaram um plano para assim prejudicar a trajetória de Daniel. E isso já nos traz um grande entendimento, que sempre que nós somos levantados por Deus para uma missão, Deus nos honra pelo fato de estarmos no centro da sua vontade. Deus derrama sobre nós graça e sabedoria para administrarmos aquilo que Ele nos confia e prosperarmos. E isso é muito bom, sermos honrados por Deus, isso é uma coisa tremenda e maravilhosa. Porém, por outro lado, tem pessoas que se sentem enciumadas e normalmente arquitetam projetos, armam ciladas, emboscadas com o objetivo de prejudicar a vida dessas pessoas que têm se sobressaído bem naquilo que Deus os tem confiado. E isso é desde o início dos tempos. Foi por esta forma, ou desta forma, ou por este motivo, que Caim matou Abel, Ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus e por isso seu irmão ficou enciumado e por conta da inveja acabou tirando a vida do próprio irmão. E isso vem já do início da formação da raça humana. Esse mal tem alcançado o coração do homem e prejudicando muitas pessoas. Mas Daniel estava ali fazendo o que agradava a Deus. O texto vai dizer que ele era fiel, ele era honesto e ele era totalmente competente naquilo que estava ali sobre a sua responsabilidade. Mas aqueles homens acometidos da inveja arquitetaram um plano. O texto bíblico não vai dar essas explicações, mas alguns estudiosos afirmam que era o período do aniversário do rei Dario, Uma data importante para ele. E estes homens aproveitaram a vaidade deste rei e foram até ele com essa proposta: olha, rei, nós temos uma sugestão para que o Senhor possa marcar o seu reinado
para todo sempre, algo que o Senhor possa fazer que seja lembrado por outros reis até a eternidade, pode-se dizer dessa forma. E o rei, se envaidecendo com aquela proposta, perguntou para aqueles homens o que era que eles sugeriam que o rei viesse fazer para que o seu reinado ficasse marcado eternamente. Aí eles fizeram essa proposta: olha, no período de 30 dias, ninguém pode pedir nada a ninguém, nem um Deus, senão a tua pessoa. Então, todos os outros reis vão saber, vão tomar conhecimento de que o Senhor colocou isso em um edito e todos obedeceram porque honraram a ti, destacando a tua sabedoria e a tua autoridade. E aquele rei, se envaidecendo, ele tomou essa atitude, influenciado pelas demais autoridades que ele havia constituído para reinar juntamente com ele. E ali estabeleceu esta lei e assinou esta lei. Por quê? Nós sabemos que nos dias atuais ainda existe o entendimento de que palavra de rei, né, não se volta atrás. Você disse, se a sua palavra é palavra de rei, você tem que cumprir aquilo que você falou. Não se usa muito isso nos dias atuais, mas esse provérbio ainda é bastante conhecido no meio popular, né? Então, existia naquela época, entre os persas e os medos, esta forma de administrar. Se colocava no papel e assinava e carimbava, e aquilo ali era irrevogável, era irreversível, teria que ser obedecido. Então eles arquitetaram tudo isso, tomando aí essa iniciativa e usando a fragilidade e a inocência daquele rei, fizeram este documento e colocaram em prática. Por quê? Porque no âmbito natural, no âmbito administrativo, eles não tinham como pegar Daniel, mas eles criaram isso porque sabia que Daniel era fiel a Deus, que Daniel iria continuar no seu posicionamento de homem de Deus, se relacionando com Deus através da oração, e o propósito deles era de prejudicar Daniel de alguma forma. Daniel não sabia de nada disso, mas quando o rei assinou, que tornou-se público essa decisão, o que Daniel fez? Foi para sua casa e abriu as janelas que estavam direcionadas para Jerusalém, e ali dobrou os joelhos e foi falar com Deus em oração. E aqueles homens, já sabendo que Daniel fazia isso constantemente, eles foram ali, né, e testemunharam que Daniel estava prostrado, adorando a Deus, pedindo a Deus algumas coisas, e se direcionaram ao rei. E o rei, ali, quando tomou conhecimento de que Daniel estava fazendo isso, ele se entristeceu, porque ele sabia que Daniel seria penalizado por aquela atitude. Não que Daniel estivesse desonrando a ele, mas que Daniel estava sendo fiel ao seu Deus. Porém, ele tentou reverter essa situação, mas as suas forças foram insuficientes. O seu poder, embora ele sendo o rei ali daquela nação, a sua autoridade era insuficiente, porque o documento estava assinado e carimbado. E ele o que fez? Ele se reservou no seu quarto, ele ofereceu um momento para Deus. Embora não tendo muito conhecimento de quem era Deus e de como adorar a Deus, mas o texto vai dizer que ele não comeu e que ele também não ouviu músicas, porque era uma forma dos reis se alegrarem, se divertirem através da música e da dança. E ele se privou dessas regalias, desses benefícios, tentando aí tocar o coração de Deus, demonstrando que ele, embora tivesse assinado aquele documento e carimbado e selado, ele não queria isso para a vida de Daniel. Ele não queria essa penalidade para a vida de Daniel. Mas Daniel foi lançado ali na cova dos leões, né? E durante o período que era estabelecido, ele ali ficou. E ao amanhecer, o texto diz que o rei foi ali à cova dos leões e falou, dirigiu uma palavra a Daniel,
perguntando a Daniel se o Deus ao qual ele honrava e servia havia lhe socorrido neste momento. E Daniel responde que sim, porque Deus não viu em Daniel nenhuma transgressão, nem com Deus, muito menos com o rei Dario, e deu um livramento enviando um anjo para fechar ali a boca dos leões. E o rei ficou maravilhado, mandou que Daniel fosse rapidamente tirado ali daquela cova, e as pessoas que armaram, que arquitetaram contra Daniel, essas pessoas elas foram lançadas na cova. E o texto vai dizer que antes mesmo que aquelas pessoas tocassem o solo, elas foram devoradas pelos leões que estavam famintos e eram feras, eram animais ferozes. E aí vem o nome de Deus posteriormente sendo glorificado, exaltado e engrandecido através daquele rei. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel. Amém? Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Deus vivo e todo-poderoso, pela sua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui e que renova a nossa fé. Veja bem a afirmação desse rei diante de todos os povos daquela época e diante do servo do Deus vivo Daniel. Ele diz, olha: porque ele é o Deus vivo que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, nos céus e na terra ele faz milagres e maravilhas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que Deus quer diante de todas as situações é que outros povos também venham glorificar o nome de Deus, venha exaltar o nome de Deus, venha reconhecer publicamente que ele é um Deus forte e todo-poderoso, porque ele socorre o seu povo em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio a todas as dificuldades que o crente possa enfrentar, que a igreja do Deus vivo possa enfrentar. O propósito de Deus, quando ele permite que haja investida do inimigo contra o seu povo, é que todos possam ver que Deus verdadeiramente guarda o seu povo, que Deus verdadeiramente livra o seu povo, para que o seu povo receba escape e o seu nome seja glorificado e exaltado. Eu quero ler Mateus 16:18. Aqui é algo que o Senhor Jesus diz a Pedro. O Senhor diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus faz ali uma pergunta aos seus discípulos. O que é que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, da sua pessoa? E Pedro ali dá algumas explicações a respeito do que o povo estava comentando. Uns diziam que ele era tal, outros diziam que ele era outro, e outros diziam coisa e tal, e etc. Porém, Pedro diz que ele é o Deus, ele é o enviado de Deus, é o ungido de Deus, ele é o Cristo que veio para o resgate do povo, para libertar o povo e para salvar o povo. E aí Jesus dá esta resposta a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra a qual Jesus está se referindo neste versículo é ele próprio, né? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e sempre. João 14:11 diz assim: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Mateus 3:16 e 17 diz da seguinte maneira: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu se disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Por que é que eu li estes versículos do Novo Testamento? Por que é que eu li Daniel 6:27? Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Não existe separação. Nós servimos a um Deus único, porém trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, tudo aquilo que Deus fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. O Deus de Daniel é o Deus da igreja dos dias atuais, porque nós somos representantes de Deus sobre a face da terra, pelo Filho unigênito Jesus Cristo. Estamos em Cristo, somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. No Antigo Testamento, quem representava Deus no meio dos ímpios da Babilônia era Daniel. Hoje, quem representa Deus em meio a todos os outros povos são aqueles salvos na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que Deus fala ao meu coração e ao teu coração nesta tarde, através de tudo aquilo que já foi ministrado? Quanto mais a igreja andar em retidão, quanto mais a igreja se colocar no centro da vontade de Deus, mais nós seremos afrontados, mais nós seremos alvo da perseguição daqueles que não querem compromisso com Deus, daqueles que querem o fracasso e a derrota de todos aqueles que buscam uma vida de santidade, uma vida de obediência. Então, meu irmão, salvo em Cristo Jesus, existe uma mensagem de Deus para o meu coração e ao teu coração nesta tarde. Sabemos que existe algo grandioso demais e maravilhoso demais esperando o povo de Deus. Os céus estão preparados para aqueles que permanecerem fiéis, fazendo aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Assim como nós estamos ansiosos pelo arrebatamento da igreja, o céu também está ansioso para a nossa chegada, porque isso vai acontecer. Nós temos observado pelos acontecimentos, não somente nos dias atuais, mas a situação vem se agravando tempo após tempo. Tudo que está acontecendo está registrado nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que o mundo, ele tenta acuar, tenta oprimir, tenta impedir a ação da Igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Nós recebemos uma missão do próprio Deus na pessoa de seu Filho. Ide e pregai o Evangelho. Esse Evangelho, ele não somente transforma o homem dos vícios, ele não somente transforma o homem libertando da mentira, das bebedices, do adultério, do roubo, da violência, como também ele transporta esse homem, esta mulher, do reino das trevas para o reino da luz, dando uma garantia que todo aquele que está em Cristo irá gozar a eternidade com o seu Criador. Então nós recebemos esta missão para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas. De igual modo, Daniel foi introduzido na Babilônia pelo próprio Deus com esse propósito.
Deus tinha uma missão para Daniel em meio não somente ao seu povo que ali estava cativo, porque o povo de Deus, quando viu o livramento que Deus dara ao seu servo pela obediência, pela dedicação, pela responsabilidade, pelo compromisso, acima de tudo com Deus, porque em meio a uma situação adversa, Daniel não abriu mão do seu devocional, não abriu mão do seu relacionamento com Deus, não abriu mão da sua fé e do seu compromisso com Deus, embora ele fosse uma autoridade e estivesse desfrutando de regalias. Ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida e por isso ele foi honrado. E com essa atitude de Daniel, os crentes, os salvos, pode-se dizer dessa forma, usando essa linguagem, mas o povo de Deus naquela época teve a sua fé renovada e fortalecida e o entendimento de que o melhor era estar na presença de Deus em obediência. E por outro lado, os povos tomaram conhecimento de que Daniel, um homem de Deus, havia sido alvo de um grande livramento, de uma grande providência de Deus, embora lá na Babilônia. Então todos os outros povos temeram ao Deus de Daniel. Por quê? Porque Deus usou Dario para escrever, para registrar esse acontecimento e tornar público para todos os povos. De igual modo, a Igreja de Cristo Jesus nos dias atuais tem esta mesma missão que Daniel teve. Nós temos essa mesma responsabilidade, porém temos que ter verdadeiramente uma vida santa, uma vida comprometida com Deus, uma vida voltada para Deus em primeiro lugar. Se assim nos posicionarmos, por mais que o mundo tente investir contra a igreja, por mais que o mundo tente armar ciladas e emboscadas contra o povo de Deus, Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele salva, livre, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele é fiel. Por quê? Porque assim como ele honrou Daniel, ele vai honrar a mim e a você, se nos mantermos firmes na responsabilidade daquilo que o Senhor nos tem confiado. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu espero que o Senhor tenha alcançado o teu coração. Eu espero que eu tenha me expressado de forma correta, ao ponto de você ter esse entendimento daquilo que Deus transmite para a sua igreja neste momento. Responsabilidade, compromisso e fidelidade vai fazer com que o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, cumpra a sua missão sobre a face da terra e por Deus seja honrada. Louvado seja o nome de Jesus. Deus santo, justo e fiel, diante da tua presença, Pai amado, eu quero elevar a minha voz em oração e quero te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por esta palavra, por este entendimento, por este esclarecimento que o teu Santo Espírito trouxe aos nossos corações nesta tarde. Senhor, quero te pedir perdão se porventura eu falhei na explanação desta palavra, se eu falhei em transmitir aquilo que o Senhor falara ao meu coração. Mas eu te peço que o teu Santo Espírito conclua a obra no coração daqueles que estão ouvindo esta programação. Obrigado, meu Pai, por poder ter a oportunidade de ser um instrumento em tuas mãos para abençoar a vida de tantos quanto nos ouve, quer seja através do rádio ou através das redes sociais. Continua alcançando vidas, Senhor, através desta programação, para que o teu nome assim seja glorificado. Pai amado, eu te peço pela vida daqueles que me ouvem neste momento, os que estão enfermos, que recebam a providência de cura, que a sua saúde e também a sua fé seja restabelecida. Senhor, eu te peço pela família daqueles que ouvem no aconchego do lar neste momento esta programação, por aqueles que ainda estão trabalhando. Eu te peço pela tua igreja, Senhor, de um modo em geral, que neste final de semana possamos nos reunir, Senhor, para te cultuar, cercados pela tua proteção perfeita. Pai amado, eu te peço por aqueles que me ajudam nesse ministério, que o Senhor venha abençoá-los abundantemente. Os que intercedem, os que dobram os joelhos e apresentam esse projeto, aqueles, meu Pai, que vêm aqui ao estúdio, vêm trazendo em seus corações uma palavra de tua parte, como também todos aqueles que contribuem financeiramente. Eu te peço que o Senhor continue nos abençoando por tua infinita misericórdia, compaixão e graça. É assim que eu oro a ti, te agradecendo por tudo, em o nome de Jesus.
para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus.